Vem cá, eu vou te perguntar uma coisa muito séria e eu vou pedir que você me responda com sinceridade. As pessoas te acham chato? Ou você tem a sensação de que você não consegue prender a atenção delas quando você está falando? Porque se esse for o caso, presta bem atenção nesse vídeo até o final, porque essa dica vai ser muito importante para você, beleza? Eu sou o João Vitor, da Superboss, e no vídeo de hoje eu quero trazer uns segredinhos sobre modulação de voz para que você não mais pareça o chato ou a chata da conversa. O que acontece? Muitas vezes quando a pessoa não consegue se conectar com o que a gente está falando, é porque a gente está falando daquele jeito monotônico, né? Ou porque a gente não se interessa pelo que está falando, ou dois, porque a gente não sabe se expressar de alguma outra forma que não seja essa. Pior do que isso, são as pessoas que não olham nos seus olhos quando estão falando, ou pior, ficam gaguejando o tempo todo. E não há uma pausa de ênfase, é um gaguejo. Entende? Porque a pessoa não coloca energia no que está falando, não coloca emoção. Aí é lógico, é óbvio que as pessoas vão te achar chato falando. Caramba, tem gente que acha o jeito como eu falo chato pra caramba, e eu sempre me esforço para colocar o máximo do que eu tô sentindo em cada palavra de cada vídeo. Então, não existe uma regra de tamanho único, não existe um jeito de absolutamente todo mundo achar incrível o que você fala. Isso tem muito a ver com conteúdo também. Eu sei que a gente fala muito na galera de habilidade social, não é importante, não é o conteúdo, é a forma. Mas assim, é lógico, se você fala de um conteúdo que é relevante, que é interessante, que é importante para outra pessoa, tem uma chance maior dela prestar atenção. Mas você também já deve ter passado por aquela situação na sala de aula da escola ou da faculdade, provavelmente dos dois, e que o professor estava falando uma matéria que era importante, mas só o jeito como ele falava dava tanto sono. Nossa, que às vezes você preferia não assistir a aula e ler as anotações depois, em outro lugar. E como é que você resolve isso? Se trata da modulação da sua voz. Imagina como se você fosse um DJ, com 3 botões no seu... na sua Serato, sei lá qual é o nome daquela máquina, né? No seu toca, não sei o que os DJs tocam. E você tem 3 botões. Um deles mede a potência da sua voz, ou a potência da sua voz, ou a potência da sua voz. O outro botão mede o seu tom de voz, 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 o seu tom de voz. Claramente eu não canto bem, mas pelo menos para falar, se conseguir fazer essas tonalidades diferentes de voz, eu consigo. E o outro, o terceiro botão, mede a sua velocidade do discurso. O que é informação que precisa ser colocada de uma forma mais rápida, até para mostrar um pouco o senso de urgência, ou senso de velocidade, ou simplesmente porque é informação que não é a mais importante da frase, e a informação mais importante da frase, que exige uma ênfase, ou até mesmo algumas pausas, para você mostrar o quão importante aquele pequeno pedaço de informação é. Geralmente, o que a maioria, principalmente os homens, fazem muito isso? Pegar e associar um tom de voz mais grave e uma velocidade de discurso mais lenta com também uma potência de voz maior, ou de repente até uma potência de voz menor, tá? Para você começar a dar ênfase. Então, muitas vezes os homens, ou o cara que não tem o menor conhecimento, tá, sobre modulação vocal, ele fala assim, ele fala totalmente monotônico, a mesma potência de voz sempre, o mesmo tom de voz sempre, parece um robô falando. E aí realmente não tem nada de interessante.
Aí você começa a dar uma sacudida, começa a dar uma puxada, né? Principalmente o pessoal que vem fazer o Weekend Experience comigo, eu realmente puxo o limite da voz deles, exatamente para eles aprenderem a se comunicarem melhor, beleza? Se você quiser saber mais sobre o Weekend Experience, vai ter o link aqui no card, sei lá onde, aqui na tela do YouTube e aqui embaixo também na descrição. Mas, quando eu começo a puxar mais da voz deles, eles começam a soltar mais. E aí sempre solta no mesmo padrão. Eu tô falando muito rápido, muita coisa, com um tom de voz alto e com mais potência de voz. E aí eu vou diminuindo e fazendo os mesmos botões descem na mesma velocidade. Os 3 botões descem na mesma velocidade. E eu tô falando muito... Baixando ao mesmo tempo tom de voz, potência de voz e velocidade de discurso. O que acontece? Se você começa a dar uma desassociada desses 3 botões e começa a mover essas modulações de voz independentemente uma da outra, você vai começar a criar umas brincadeiras com a sua voz. Você treinar e brincar com a sua voz, você vai começar a encontrar algumas modulações de voz que são perfeitas para diferentes situações, principalmente na hora de contar as suas histórias. E aí você pode juntar, que nem eu, que estou exagerando até um pouco, gesticulando, ou então no momento que seja bem importante, bem urgente, você simplesmente mantém seus braços soltos. Então existem várias combinações entre potência, tom e velocidade, e mais a linguagem corporal, como você gesticula, como você se mexe, como você se move e que movimentos você faz, que vão fazer diferentes combinações de emoções nas outras pessoas. Se quiser ir bem fundo de verdade nisso, eu vou bem fundo nisso dentro do Full Game. No segundo módulo do Full Game, na verdade, o Fast Game, onde eu falo tudo sobre influência. Você pode saber mais sobre ele aqui embaixo na descrição ou no card que está aparecendo aqui em cima, tá? Também eu levo você ao vivo, a campo, para testar a sua habilidade social no Weekend Experience, beleza? Mas enfim, se você simplesmente, se não fizer o Weekend Experience, se não fizer o Full Game, você simplesmente pegar e começar a brincar mais com a sua voz, em vez de tentar fazer a voz do macho alfa o tempo todo, você usar a sua voz, usar as suas cordas vocais, usar as ferramentas que você tem, realmente começar a conhecer elas melhor e usá-las da melhor forma possível e testar os limites delas, até você encontrar o que melhor funciona. Adivinha? Você vai começar a ter resultados cada vez melhores. Beleza? Eu sou o João Vitor, da Superboss. Deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo as suas opiniões, sugestões, os temas que você quer ver nos próximos vídeos. Não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo na próxima, beleza? Um abraço, até mais.